levanta muitas dúvidas, né? Principalmente no que se refere ao pagamento de pensão alimentícia. Esse modelo define a responsabilidade dos pais quando não vivem mais juntos em relação aos direitos e deveres, criação e educação das crianças. Para a gente entender como funciona a guarda compartilhada, nós convidamos para participar do Jornal da Cidade a advogada especialista em Direito da Família e integrante do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Isadora Mendes. Isadora, bom dia, seja bem-vinda, né? E a gente já queria saber, nesse início de entrevista, né, quem define que a guarda vai ser compartilhada. Bom dia a todos. Com muito prazer, eu estou aqui na Rádio Cidade para conversar um pouquinho com vocês a respeito do que se refere à guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela hoje é regra desde 2014 para cá, tendo em vista que ambos pais, ambos os genitores, conseguem dividir a educação, a responsabilidade desse menor envolvido. Então, a definição de que vai ser uma guarda compartilhada, ela, em tese, é realizada pelo judiciário. Embora, como tem sido de praxe de muitos anos para cá, ao término de um casamento, de uma união estável, de uma situação em que aqueles genitores não se encontram mais no mesmo convívio, é normal estar aí diante de uma guarda compartilhada até que não seja decretada pelo judiciário. Automaticamente as pessoas às vezes já estão delegando para ambos os genitores tais responsabilidades. Ô Isadora, a guarda compartilhada exime a mãe ou o pai de não pagar a pensão? Em absoluto. Muitas pessoas se confundem, inclusive é motivo de chegar lá no escritório, pedidos para entrar com pedido de guarda compartilhada, com o objetivo ou de retirar a pensão alimentícia daquele em que paga, que a gente chama de alimentante, ou com o objetivo de redução. O que, no entanto, não tem nada a ver. O fato de eu ter uma guarda compartilhada, em absoluto, diminui ou se retira a pensão alimentícia. A diminuição ou retirada de pensão alimentícia segue alguns princípios, como a necessidade daquele alimentado, que é a criança ou adolescente, as possibilidades de pagamento do genitor ou da genitora, em que nada tem a ver com guarda. Ô Isadora, eu queria que, porque a gente sabe assim, que desde que a guarda compartilhada foi criada, foi instituída aqui no nosso país, para muitos casos ela funciona, né? Mas a gente sabe também que existem casos e casos, pais, mães que não se dão bem e que quem acaba sofrendo são as crianças, né? Eu queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente um pouquinho das obrigações de quem tem essa guarda compartilhada. Vamos lá. Eu sou uma advogada, sou especialista na área de família e tenho uma visão tanto quanto crítica no que se refere a essa guarda compartilhada automática, forçada. Tá? A manutenção da guarda compartilhada, ela depende muito dos genitores para que ela dê certo. E em algumas situações de animosidade, em alguns términos, eu não enxergo isso de forma tão limpa e transparente a aplicação da guarda compartilhada. Por quê? Porque essas obrigações em que há necessidade de genitor e de genitora conviverem de forma maior, ela deve ser, claro, em prol daquele menor envolvido. Mas há uma necessidade de uma maturidade pós-término, para quê? Para que essas responsabilidades elas sejam de fato divididas. É buscar e deixar filho em escola, é não ter só apenas um revezamento de final de semana, é a divisão de obrigações no que se refere a levar filhos em médico, sem necessariamente a mãe junto, né? Então, assim, você tem ali um papel mais ativo daquele pai. Eu falo pai porque a gente tinha, há anos atrás, uma visão mais direta quanto à guarda unilateral, de fato, para a mãe, para a genitora, no término de qualquer relacionamento. Só que de um tempo para cá, a gente está percebendo que sim, a guarda compartilhada é que está sendo mais usual. Porém, há necessidade de uma convivência maior desses genitores para poder suprir essas obrigações, o que, no entanto, não é fácil. Então, há sim a necessidade para que essas obrigações sejam cumpridas, desde a ida a médico, a ida à escola, a responsabilidades de final de semana, de um convívio maior desses genitores, o que em muitos casos não é tão fácil. Pois é, e assim, muitas vezes os próprios parentes, né, acreditam que a guarda compartilhada é só dividir, você vai passar 15 dias com sua mãe, 15 dias com seu pai e é só isso. Não é. Existem muitas coisas, né, mas quando ela é vivenciada da maneira correta, de como a lei determina, só traz benefícios
para os pais e principalmente para as crianças, né? Isso. Na realidade, as crianças são as que são como prioridade na decretação dessa guarda. É um convívio maior, um convívio mais ativo de ambos os genitores. Mas que há, sim, uma necessidade de maturidade desses genitores para entender que, sendo redundante, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa, no sentido de que nós não temos mais um relacionamento, mas temos aquela criança, aquele adolescente que precisa dessa atividade de ambos para que ele tenha uma infância, uma adolescência saudável, né, com essa convivência, e não apenas com visitação. Eu sempre gosto de falar, inclusive no meu Instagram jurídico, a respeito da gente tirar essa visão de que pai ajuda. Pai, na realidade, não ajuda, né? Pai tem essa necessidade de papel ativo no desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente, inclusive para dividir essas responsabilidades com a genitora, para não ficar sobrecarregado para ninguém, embora ainda fique. Mas a guarda compartilhada, ela vem aí também para dizer o seguinte: olha, você não só tem que pagar uma pensão, você não só tem que visitar os domingos, você também tem que dividir responsabilidades com o outro. O outro precisa de você. Não só o outro, mas aquela criança ou aquele adolescente envolvido. Então, esse cuidado diário, essa necessidade de dizer, olha, estou aqui também, né? Não posso ir buscar, você precisa ir. Ela veio com a guarda compartilhada nessa tentativa. Em que, como você falou, muitos casos dão certo, mas também precisa da positividade daqueles envolvidos para que flua. E muitas vezes, né, eu escuto muito isso nesse âmbito de rede social, sobre a guarda compartilhada, o pagamento da pensão, o pai que se separou da mãe, pegar a criança para passar um fim de semana com ele, o outro, a mãe fica. Não é um direito do pai, só um direito da mãe. É principalmente um direito da criança, né? De conviver com a mãe, com o pai e com os seus parentes. Isso. No direito de família, a gente chama esse vislumbre da criança e adolescente como o melhor interesse da criança e do adolescente. E é por essa razão que nas ações de família o Ministério Público é envolvido, porque ali não está visando doutora Isadora, não está visando Maria, não está visando José, não. Na realidade, a gente está visando a criança e o adolescente envolvido, em que ainda não tem o discernimento necessário, não tem ainda a responsabilidade civil, não tem ali ainda a responsabilidade de, com seus próprios pensamentos e opiniões, decidir com quem fica, decidir o que fazer. Então, ele precisa, sim, de ter genitores envolvidos, mas precisa também do Ministério Público, da Justiça, para dizer o seguinte: olha, eu sou imparcial, e isso aqui é melhor para você. Então, o vislumbre do melhor interesse da criança e do adolescente, ele é a primazia para decidir qualquer tipo de guarda, inclusive até retirar a guarda compartilhada em casos em que ela não esteja sendo aplicada. Perfeito, Isadora. Olha, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, né? E por esses esclarecimentos. Eu torço para que quem está nos acompanhando, que está vivenciando uma situação como essa, possa ter tido um esclarecimento maior e da importância desse movimento da guarda compartilhada. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. A gente conversou agora com a advogada especialista